Boa noite, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom poder falar com os irmãos mais uma vez. Já estava com saudades disso. Aliás, estarmos juntos já é algo que realmente nos dá uma saudade enorme. Mas vamos continuar confiando em Deus, esperando no Senhor, e no momento oportuno nós vamos estar juntos. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, irmãos, e pedir para que os irmãos orem pela minha vida. Eu mudei de função na empresa onde eu trabalho e a partir de dezembro, do dia 15 de dezembro, eu virei um instrutor de treinamento na empresa. E agora eu rodo o Brasil dando treinamentos. Eu trabalho na DHL, e na DHL é uma empresa de logística, então tem muita movimentação de materiais. Nós usamos muitas empilhadeiras, transpaleteiras, tem trabalho em altura, e todos esses trabalhos eles precisam de treinamento específico. E como eu tenho formação na área, eu sou uma das pessoas que preciso rodar o Brasil. A DHL tem cerca de 70 empresas mais ou menos espalhadas pelo Brasil, desde a Bahia, Ceará, Paraná, Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Minas. Aqui em São Paulo realmente está a maioria das empresas, mas Mato Grosso, inclusive, Rio Grande do Sul, né? E é um desafio grande. E por causa da pandemia, bate um certo temor ficar viajando tanto. Quando viajo, fico em hotel e nem sempre as pessoas são tão cuidadosas quanto deveriam em relação à prevenção ao Covid. E eu acabo ficando exposto naturalmente. Então gostaria de contar com as orações dos irmãos. Irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre algo simples, ao mesmo tempo complexo. É sobre o reino de Deus. O reino de Deus Deus reina. Ao mesmo tempo, Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. O próprio Jesus diz que ele vai reinar. E a própria Bíblia mostra que Jesus, ou Deus, já reina sobre todo o universo. Só que existe algo muito interessante que é a respeito do reinado de Deus sobre as nossas vidas. No capítulo 11 de Lucas, os discípulos de Jesus disseram para Jesus: Jesus, da mesma forma que João Batista ensinou os seus discípulos a orar, ensina-nos também, Senhor. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Então está lá em Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. E a partir do versículo 2, Jesus começa a ensinar a oração. E Jesus começa da seguinte forma: Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Ou seja, Jesus diz para que nós peçamos a Deus que venha sobre a nossa vida o reinado dele. E é sobre isso que eu queria pensar um pouquinho com os irmãos nessa noite. Mas antes de falar sobre o reino de Deus, ou o reinado de Deus sobre as nossas vidas, eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos orar, irmãos? Deus bondoso, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que cuida de nós, Deus que não nos deixa faltar nada, Deus que tem nos protegido. E assim como Samuel, Senhor, nós dizemos: até aqui o Senhor tem nos ajudado. E ai de nós se não fosse a ajuda do Senhor, se não fosse o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Neste momento, Senhor, nós clamamos pelos nossos irmãos ali de Manaus, que estão passando por dificuldades, que estão realmente sendo afligidos por essa doença terrível, Senhor.
Ajude-os, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, cuida deles, ó Pai. Cuida das suas famílias, supra as suas necessidades, ó Pai. E agora que vamos meditar na Tua Palavra, Senhor, fala conosco, ó Pai. Dirige as nossas vidas, Senhor. Que a Tua Palavra ache guarida nos nossos corações e produza frutos. Frutos que glorifiquem o nome do Senhor, ó Pai. É no nome santo e maravilhoso de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo, Senhor. Amém, ó Pai. Irmãos, antes de nós continuarmos falando sobre o reino de Deus, eu gostaria que os irmãos ouvissem uma música muito bonita. E, por sinal, ela vai falar sobre o reinado de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ouvir essa música? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim. Sobre mim, em mim, Senhor. Hey, yeah, yeah, yeah. Irmãos, dando continuidade, sobre o reinado de Deus sobre as nossas vidas. Depois eu gostaria de voltar com os irmãos na música que nós acabamos de ouvir, e é uma música que nós conhecemos, que nós cantamos na Betel, e é uma música que tem uma letra muito profunda, e é uma letra
muito comprometedora também. Porque nós dizemos para Deus que Ele reina sobre as nossas vidas. Mas daqui a pouquinho vamos falar sobre esse reinado de Deus. Irmãos, Deus reina sobre o universo. Deus reina sobre toda a terra. E tudo que existe e acontece, Deus sabe muito bem. E nada foge do seu controle. Tudo está nas mãos de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 40, ele fala sobre isso. E o profeta Isaías, ele diz o seguinte, a partir do versículo 12 do capítulo 40 de Isaías, ele diz assim, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo, ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento. O profeta Isaías, irmãos, ele está dizendo assim, olha, quem ensinou essas coisas para Deus? Se Deus já sabia de tudo isso. Então Deus é sábio ao extremo e Deus é o detentor de toda a sabedoria humana. E o profeta Isaías, ele continua. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Deus é tão grande, irmãos, que se você pegasse toda a madeira do Líbano naquela época e todos os animais e queimasse e fizesse o holocausto, isso não era nada para Deus comparado à grandeza daquilo que Deus era e daquilo que Deus realmente merecia. Outra pessoa, irmão, que falou também dessa grandeza de Deus, dessa majestade de Deus, foi o próprio Deus. Quando ele fala para Jó, no capítulo 38, e ele diz para Jó o seguinte, a respeito de quem ele era e do quanto Deus era grande. E ele começa a fazer algumas perguntas para Jó, no capítulo 38 do livro de Jó. E ele pergunta algumas coisas. Então, irmãos, e Deus pergunta para Jó algumas coisas que o próprio Jó fica embasbacado com as perguntas de Deus e não sabe a resposta. E Deus diz assim para Jó, capítulo 38 de Jó, versículo 4. Onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? E aí, irmãos, Deus vai, e esse capítulo 38 é grande, e Deus começa a dizer para Jó, Jó, você não é nada. Eu sou tudo, Jó. E tudo que acontece no mundo, eu sei. E tudo que aconteceu antes de você existir, Jó,
Eu também já sei, e eu já existia. Foi tudo eu que criei. Em suma, irmãos, Deus reina sobre o universo desde a eternidade. E tudo que existe, Deus o sabe muito bem. Por isso, irmãos, quando Jesus diz ali no Lucas capítulo 11, e quando Jesus ensina os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, e Jesus diz para os discípulos, ensinando, né, a oração, Jesus diz assim, venha a nós o vosso reino. Jesus não estava falando desse reinado de Deus sobre o universo. Jesus não estava falando sobre o reino de Deus que paira sobre tudo e sobre todo desde a eternidade. Jesus estava sendo um pouco pessoal. E a oração do Pai Nosso, ela é pessoal. E ela é uma oração de relacionamento, de comprometimento, de compromisso que eu assumo com Deus quando eu faço. E na oração do Pai Nosso, nós dizemos para Deus, venha a nós o vosso reinado sobre a minha vida. Porque o reino de Deus sempre existiu. Mas existe um outro reino também, irmãos, que o próprio Deus disse para Pilatos, quando Pilatos estava interrogando a Jesus. E quando Pilatos estava interrogando a Jesus, né, lá num dos evangelhos, em Lucas, Pilatos diz assim, todos dizem que você é rei. E Jesus, você que está dizendo isso, Pilatos, né? Aí o próprio Jesus diz para Pilatos que o meu reino não é deste mundo. Jesus estava querendo dizer para Pilatos, irmãos, que o reinado dele não era simplesmente sobre Israel naquele momento. E reinar sobre Israel naquele momento não era nada para Jesus. E Jesus tinha uma missão naquele momento, e não era reinar. O reino de Jesus é sobre o universo. O reino de Jesus é espiritual. O reino de Jesus é sobre todas as coisas e sobre tudo, irmãos. E Jesus não quis gastar com Pilatos ali, querendo justificar para ele que ele não era rei de Israel naquele momento. Mas o reinado de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, é isso que conta. E agora eu quero voltar um pouquinho com os irmãos na música que nós ouvimos no início. E a letra daquela música é uma letra muito bonita. E é uma letra, ao mesmo tempo, muito comprometedora. Que se nós pararmos para pensar, talvez não devêssemos cantar, se ela realmente não for verdade na nossa vida. Primeira coisa, eu chamo Deus de Senhor. Deus realmente é Senhor sobre a minha vida? E na letra daquela música, o cantor diz assim, o compositor, né? Sobre toda a terra tu és o rei, e é verdade isso. Sobre a montanha e o pôr do sol, Deus é rei sobre tudo isso. Meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor. Esse vem reinar em mim, Senhor, o compositor, ou nós, quando cantamos, queremos dizer para que Deus governe a nossa vida, para que Deus seja o Senhor de tudo que eu sou e tudo que eu penso. Deus é o meu dono. É isso que nós dizemos para Deus da música. E aí nós continuamos, né? Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Olha, irmãos, que letra profunda, que letra séria é essa música. Agora, é sério, irmãos,
Porque se eu não deixar Deus reinar, e se Deus não reina sobre a minha vida, eu estou dizendo para Deus algo mentiroso. Deus não reina sobre a minha vida. Eu não estou nem aí se Deus vai reinar ou não, então não devo cantar. Ou se eu canto, eu devo viver aquilo que eu canto. E quando nós oramos a oração do Pai Nosso, irmãos, nós fazemos isso. Nós assumimos com Deus um compromisso de deixar Deus reinar sobre a minha vida. Porque eu oro da seguinte forma: Pai Nosso que estais nos céus, venha no nosso coração, na nossa vida, o seu reino. Porque sobre o mundo Deus já reina. Sobre o universo Deus já reina. Mas é importante que Deus reine na minha vida, no meu coração, e por isso que eu canto dessa forma. E na letra dessa música, irmãos, ainda existe algo muito interessante, e é profundo isso quando nós cantamos, e dizemos para Deus na música assim, olha, sobre os meus sonhos, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Até mesmo dos meus sonhos, minha profissão, minha carreira profissional, meu casamento, tudo que eu sou, tudo que eu sonho, eu estou pedindo para Deus reinar sobre todas essas coisas. Eu estou dizendo que Deus é Senhor sobre isso, inclusive. E é muito sério, realmente, esse reinar de Deus sobre a minha vida. Mas eu ainda quero pensar com os irmãos algo profundo também sobre o reinado de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, irmãos, lá no capítulo 14, versículo 17 e 18, ele fala algo assim extremamente interessante e profundo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, né, lá em Romanos capítulo 14, versículos 17 e 18, ele diz assim, olha, porque o reino de Deus, o reinado de Deus sobre as nossas vidas, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele já está dando uma deixa nesse texto aqui a respeito do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o domínio, é o reinado do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E aí lá diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Reinado de Deus sobre a minha vida. Ainda aqui em Romanos 14, 17 e no 18, o apóstolo Paulo ele diz assim ainda, ele fala do reino de Deus, que o reino de Deus é isso, e aí ele diz, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. É agradável a Deus, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus nos domina, reina sobre as nossas vidas. E ele é aprovado pelos homens, dá um bom testemunho, porque o Espírito Santo de Deus reina sobre as nossas vidas. E quando o Espírito Santo de Deus reina sobre as nossas vidas, irmãos, nós somos muito bem-sucedidos e a paz reina no nosso coração. Então, que Deus realmente nos ajude a, quando orarmos, fazermos valer ou sejamos sinceros e que a oração do Pai Nosso seja verdade na nossa vida. Venha a nós o vosso reinado, venha a nós o vosso reino. Existiu um homem que viveu isso
o reinado de Deus sobre a vida dele. E esse reinado encheu o coração dele de alegria, de paz. Esse homem foi um compositor, ele era advogado e ele compôs um hino muito bonito. O nome desse homem é Spafford. Spafford, ele é um advogado americano e ele viveu no século retrasado, de 1812, se não me falha a memória, até 1888, viveu acho que 60 anos, se não me falha a memória. E ele tinha 5 filhos. Um filho dele morreu num incêndio em Chicago, em 1871. E aí ele ficou muito triste com o que tinha acontecido, e a família toda ficou muito abalada. E ele mandou a esposa dele com as 4 filhas para a Inglaterra. E depois ele ia em seguida. Aliás, era para ele viajar com a família. Só que houve um problema, ele precisou de ficar. As 4 foram, as 4 filhas junto com a mãe, e ele ficou. E houve um naufrágio e as 4 filhas dele morreram no naufrágio. Alguns dias depois, a esposa chegou na Inglaterra e escreveu uma carta para o marido dizendo o que tinha acontecido. Ou seja, ele perdeu os 5 filhos, as 4 filhas e um filho. E aí ele pegou um navio e foi para a Inglaterra. Quando o navio em que ele estava próximo de onde houve o naufrágio, Deus deu a ele um hino muito bonito que nós cantamos, e é uma letra maravilhosa. E ele compôs o seguinte hino. Eu vou ler para os irmãos. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele compôs esse hino, irmãos, após perder as 4 filhas e um filho, e onde havia naufragado, onde as filhas dele se afogaram. Foi nesse lugar que ele compôs esse hino. E ele escreveu essa música bonita, né? E ele continua. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações. Ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Muito triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz com Jesus, graças dou. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse hino, irmãos, é reflexo do reinado de Deus sobre a vida de Spafford. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos esse reinado de Deus sobre as nossas vidas, e nós seremos naturalmente muito bem-sucedidos. Que Deus abençoe os irmãos e nos ajude a, quando orarmos, fizermos a oração do Pai Nosso e pedirmos para que o reinado de Deus venha sobre as nossas vidas, que possamos deixar Deus reinar e o Espírito Santo de Deus dominar os nossos corações. Deus os abençoe, irmãos. Deus vos guarde. Deus sustente as nossas vidas. Aproveite esse tempo para orar com a sua família e até a próxima. Deus abençoe, irmãos.